Nesta noite, vamos trazer um assunto com título intitulado, a mensagem é intitulada O Príncipe da Prosperidade. Amém? O Príncipe da Prosperidade. Temos que entender, meus irmãos, que aqui no livro de Salmos, já no capítulo 1, conforme nós lemos, nós temos uma tremenda bênção para as nossas vidas, certo? Nós temos aqui, já no Salmos capítulo 1, uma tremenda bênção para as nossas vidas, para cada filho e filha de Deus. E tudo quanto fizerdes, prosperarás. É uma promessa que Deus nos dá para que nós possamos ser a cada dia abençoados pela prosperidade de Deus. Certo, meus irmãos? Sabemos que existe a prosperidade do mundo e existe a prosperidade de Deus. Certo? Existe a riqueza do mundo e existe a riqueza de Deus. Existe a palavra de Deus, existe a interpretação da igreja. Existe a fartura de Deus e existe a fartura do mundo. Então nós temos que entender que a prosperidade de Deus não é igual à prosperidade que o mundo dá. Temos que saber que a fartura de Deus não é igual à fartura que o mundo dá, que o mundo tem. E nós temos que entender qual é esta prosperidade de Deus. Porque se Deus nos deu uma promessa, então nós temos que possuir esta promessa. Possuir aquilo que Deus nos prometeu, através da sua palavra. Sermos a cada dia abençoados. Muitas das vezes, passamos por lutas, passamos por problemas, passamos por dificuldades financeiras, aqui na terra, e muitas das vezes, meus irmãos, causadas por nós mesmos. Por falta de administração, temos uma vida financeira destruída. Uma vida financeira que a cada dia se afunda mais para o poço. E Deus não quer que nenhum filho seu viva uma vida destruída. Certo? Uma vida financeira destruída. Um lar destruído, sem condições. Simplesmente um lar que, ao invés de ser abençoado, a cada dia se torna um lar mais em dificuldades. E quantas vezes nós já ouvimos mensagens aqui deste púlpito, do pastor Osmar pregando para nós sobre este assunto, mostrando que precisamos ter administração das nossas contas. E isto, meus irmãos, cabe ao homem fazer. Porque Deus colocou o homem como cabeça do lar. E muitas vezes aquele homem, aquele marido, ele superfatura o lar por falta de administração, não saber controlar suas dívidas, não saber controlar seu cartão, não saber controlar, comer o que ganha. Viver de acordo com o que ganha. Pastor Osmar sempre nos ensinou: coma o que você ganha, o tanto que você ganha, que o seu salário dá. Viva de acordo com o que o seu salário dá. Viva de acordo com o que Deus está te abençoando. E seja agradecido por aquilo. E a cada dia Deus vai te dando mais. Deus vai te abençoando. Mas o grande problema nosso é que nós simplesmente queremos mais. E muitas das vezes nós
desrespeitamos a palavra de Deus, não cumprimos os mandamentos de Deus, e nós então nos endividamos, e nós então levamos o lar a viver um lar ali apertado, né? Um lar cheio de dificuldades, de dívidas. E nós temos que ter, meus irmãos, controle destas coisas. Nós temos que poder deitar na cama e dormir, com a nossa consciência tranquila. Muitas vezes nós deitamos na cama pensando em como vamos pagar a fatura do cartão no final do mês. Porque nós fizemos tantas contas, tantos problemas, tantas dificuldades, e que então o nosso salário não dá. Agora, não dá por quê? Por falta de planejamento. Certo? Eu trabalhei num curtume durante 14 anos. E 10 anos que eu trabalhei no curtume, eu fui planejador, né, de pedidos, de entrega, produção de couros. E sobre o planejamento, meus irmãos, né, nem tudo acontece da forma como nós queremos, nem tudo acontece da forma como nós planejamos. Talvez você planeja que o gás vai dar para o final do mês, o gás acaba antes, né? Talvez você planeja que você vai conseguir pagar aquela conta que você fez, aquele empréstimo que você fez, e surge outro problema, o carro estraga, vem o problema de saúde, e a pessoa ela não se preparou para aquilo. Então, antes de nós fazermos qualquer conta, qualquer coisa, nós temos que planejar, pensar, porque mesmo planejando, vamos ter um monte de imprevistos que vão acontecer. Por isso que a própria ciência, né, os estudiosos nos ensinam, meus irmãos, que você tem que ter uma reserva de emergência. Né? Uma reserva de emergência quando tem uma doença, uma reserva de emergência quando o carro estraga, para manutenção do carro, para manutenção da casa. É aquilo que você... Ao invés de você ir lá na loja e fazer uma prestação de 12 vezes por algo que talvez você não tenha necessidade, talvez você precise, mas talvez você não tenha necessidade daquilo para aquele momento. Você então faça aquela reserva de emergência primeiro. Depois você faz aquela conta. Você compra aquele carro. Depois você compra aquele móvel que a sua esposa está pedindo, que a casa está precisando, mas sem ter uma reserva de emergência. Por quê? Né? As pessoas vão lá, faz a conta, divide lá em 12 vezes. Ah, mas é 12 de 100. Só que ela não pensa que depois o carro vai estragar e aquela peça vai custar mais 12 de 100, de novo. Já virou 200. Ah, mas eu posso fazer até 300, né, reais por mês. Só que a pessoa se esquece que vai vir um problema de saúde, vai vir uma dificuldade, vai chegar uma visita ou vai estragar alguma coisa, que você vai precisar ir lá e fazer mais uma conta e vai virando uma bola de neve. Então, meus irmãos, a maioria dos nossos problemas financeiros é falta de administração, né? É falta de controle, é falta de nós colocarmos no papel para podermos enxergar como está a nossa vida financeira. Se nós podemos comprar ou não, se nós podemos viajar ou não, tem que colocar no papel. Nós não podemos fazer só de cabeça, né? Nós temos que fazer, colocar no papel, anotar tudo certinho. Por quê? Quando você coloca no papel, você consegue enxergar. Aí então você precisa comprar alguma coisa, ou precisa consertar alguma coisa na sua casa, mas primeiro você vai pensar se você já tem aquela reserva de emergência. Tem que ter uma reserva, meus irmãos, por causa dos imprevistos. Todo planejamento falha porque não tem uma reserva de emergência. Porque na vida ela é cheia de imprevistos. Você planeja uma coisa e acontece outra. Então você tem que ter um plano A, um plano B, né? E muitas vezes, meus irmãos,
o plano A é o cartão, o plano B é o cartão, o plano C é o cartão. E cartão não é dinheiro. Os irmãos entendem? Cartão não é dinheiro, cartão é dívida. Cartão é dívida. Por quê? Porque cartão é facilidade. Cartão, se a pessoa não tiver controle, agora mesmo vira uma bola de neve e você está endividado no cartão. Outra coisa também nós temos que prestar atenção é a vontade de ter, desejar. Porque pensa que por ter está sendo abençoado. Mas como você tem? Você tem um carro novo, mas você tem lá 5 anos pagando ele. E você, quando faz aquele empréstimo ou aquele financiamento, dobra o valor. Então a vida financeira, meus irmãos, é controle. Tem que ter controle. A vida financeira. Do marido, da esposa. Ter o entendimento que o salário do marido não dá para comprar um vestido por mês. A esposa, os filhos. Ter o entendimento que o pai ganha um salário que não dá para fazer tal coisa, não dá para viajar, não dá para fazer tudo aquilo que gostariam que fizesse. Então, por isso que o lar é uma família. Todos têm que pensar da mesma forma. Como o irmão Brana olhou aquele casalzinho lá no meio do mato, naquela carroceria, meus irmãos? E lá no meio do mato, então, o irmão Brana espiando ali, o irmão Brana viu aquela mulher sentada no colo do seu esposo, e ele viu o desejo dele falando para ela, querida, eu vi um vestido, queria tanto comprar ele para você, mas eu não posso. E ela tendo o entendimento, querido, mas eu ainda tenho um. Então, para o lar ir bem, tem que ter uma unidade entre marido e mulher. Um entendimento entre marido e mulher. Os dois juntos ali. E o homem saber controlar o que ganha. Saber controlar o cartão. Porque a responsabilidade é do homem. Porque o homem foi colocado como cabeça. E o cabeça tem que controlar as contas do lar, tem que pagar as contas do lar, tem que pagar a farmácia, tem que pagar o açougue, tem que pagar o cartão, tem que pagar o empréstimo, a conta de água, a conta de luz. O homem tem que ter essa responsabilidade. Isso não cabe à mulher. A mulher, ela vai auxiliar o seu marido. Agora, muitas vezes, ao invés da mulher auxiliar o seu marido, ajudar a controlar, querido, não podemos fazer isso. Mas nós precisamos de um armário novo, nós precisamos de um sofá novo. E às vezes precisa mesmo, mas pode, naquele momento. Talvez não pode. O que acontece? Cartão, vai lá, faz uma conta, e vai endividando o lar. Então, meus irmãos, nós temos que saber que temos uma promessa de vivermos uma vida próspera. Mas nós temos que ver se nós não estamos fazendo também as coisas erradas. Certo? Temos que saber se nós não estamos fazendo as coisas erradas. Por que nós não prosperamos? Deus não nos fez para ser cauda. Deus nos fez para ser cabeça. Entendeu? Nós temos que ter uma vida abençoada por Deus, uma vida próspera. Agora, não é a prosperidade do mundo. Igual você vê aí fora, nas denominações, você vê ali, prosperidade, é carros de luxo, é casas. Não, irmãos, a prosperidade de Deus é diferente. Certo, meus irmãos? A prosperidade de Deus, você vê lá desde o Velho Testamento, que Deus nunca deixou faltar nada, que Deus supre todas as nossas necessidades. Você vê que o próprio alimento que Deus derramava do céu para Israel, Deus dava aquilo que eles precisavam para o dia. A alimentação que precisava para o dia. A fartura de Deus é para hoje. Para amanhã, Deus dá mais. Quando Jesus estava ali com a multidão reunida, meus irmãos, e você vê ali aquela multidão com fome, Deus, Ele supre as nossas necessidades.
Talvez a pessoa fale, mas é fome, eu estou com fome. Deus supre com pouco. E o que Deus fez? Deus ali com 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez uma multiplicação. Agora, Deus não multiplicou para poder distribuir tudo. As pessoas iam tirando, ia aparecendo mais. Ia tirando dos cestos, ia aparecendo mais. E no final sobrou ainda. Por quê? Porque é o Deus Criador. É o Deus que dá hoje. Este mesmo Deus que dá o alimento hoje, que supre as nossas necessidades hoje, é o Deus que vai suprir nossas necessidades amanhã. Mas você tem que ter fé para amanhã. Você tem que ter fé para hoje. Os irmãos me entendem, meus irmãos? Então nós temos que aprender a usar nossa fé para nós termos as bênçãos de Deus. As bênçãos da prosperidade. Agora, vamos tomar a Bíblia aqui, meus irmãos. Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a pessoa, para ter uma vida próspera, ela tem que saber que ela não vai seguir o conselho dos ímpios. É o que está na Bíblia. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Você anda segundo o conselho de cristãos. Conselhos da Bíblia. Conselhos de crentes, não de incrédulos. Você vai então andar nos caminhos do Senhor, para você ter uma vida próspera, abençoada por Deus. Certo, meus irmãos? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que vivem zombando das coisas de Deus, escarnecedores, né? Nem se assenta a roda de escarnecedores, zombadores. Você não participa daquele grupo de escarnecedores. Agora, muitas vezes, as pessoas participam de grupos de escarnecedores e querem ser abençoados. Você não pode ser abençoado por Deus. Talvez você pode até ser abençoado pelo mundo. A prosperidade do mundo, a prosperidade de Satanás, mas não a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus, Deus não te abençoa se você permanece no grupo de escarnecedores. Você não se assenta à roda de escarnecedores. Grupos de escarnecedores, grupos de WhatsApp. Você não se assenta à roda de grupos do Facebook, de pessoas que ficam zombando dos homens de Deus, de diáconos de Deus, que chamam pastores de efeminados. Você não se assenta à roda desses grupos, de WhatsApp, de Facebook. Porque se você está misturado com esses grupos que zombam da palavra de Deus, que zombam de homens, pastores que têm a palavra de Deus, meus irmãos, sem ter respeito, são escarnecedores, chamando pastores de efeminados. Então você tem que se separar disso, porque se você não se separar, você não pode ser próspero, não com a prosperidade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que aprender o caminho para sermos prósperos. Tem um caminho para ir para o céu. Esse caminho para ir para o céu é o mesmo caminho que te leva à prosperidade. E ele é apertado. Ele é estreito. Poucos são os que andam por ele. Porque essa prosperidade de Deus, meu irmão, não é igual à prosperidade que você vê lá fora do mundo. Essa prosperidade de Deus é na humildade, é na simplicidade. É aquilo que Deus te dá a cada dia. Sem sofrimento. Deus não deixa faltar. Deus sustenta. Certo? Então nós temos que aprender essas coisas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que você fizer, se você seguir este caminho aqui, ó, não seguir o conselho dos ímpios, você vai seguir o conselho de crente, de cristão, certo? Irmão, a Bíblia, você tem que enxergar a Bíblia,
É o caminho de Deus, é a palavra de Deus. Então, para você chegar no versículo 3, do capítulo 1 de Salmos, você tem que andar no versículo 1, no versículo 2. Então, tudo que você fizer, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, porque você está cumprindo os mandamentos do Senhor. Se você não cumprir os mandamentos do Senhor, você não pode ser próspero, não pode ter prosperidade, porque a Bíblia diz assim, certo, meus irmãos? Está aqui, ó, Números 14, versículo 41. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Às vezes as pessoas não prosperam na vida. O crente, o cristão, vive a vida inteira na igreja, e ele não consegue uma vida liberta, uma vida próspera. Próspera, meus irmãos, é com pouco, mas um pouco abençoado, um pouco é fartura para Deus. Sede fiel no mínimo, e Deus te colocará no máximo, meus irmãos. Certo? Deus não deixa faltar na sua vida. Deus te dá a sua necessidade. Por isso que Jesus veio sem ter onde reclinar a cabeça, sem ter onde dormir, sem ter um jumentinho. E ele era dono de tudo, ele era o príncipe da prosperidade. O Senhor Jesus Cristo, ele é o príncipe da prosperidade. E aonde Jesus Cristo está, há prosperidade. Por isso que quando Pedro ficou lá pescando a noite inteira, assim é o crente. Você vai ficar pescando a noite inteira, trabalhando de dia e de noite, e não vai viver uma vida próspera, porque está faltando o príncipe da prosperidade entrar na sua vida. E Pedro ficou lançando a rede a noite toda, e não pescou nenhum peixe. Mas quando ele chegou diante daquele que é o príncipe da prosperidade, e ele disse: volte e lança a tua rede novamente. E Pedro então lançou a rede, e então a prosperidade veio. Porque onde Jesus está, há prosperidade. Agora, Jesus mesmo ensinou para nós, meus irmãos, vamos seguir o caminho que ele nos ensinou. Não vos preocupeis com o que haveis de comer e de vestir. Não fica preocupado com isso não. Você tem que ter fé para poder andar neste caminho da palavra de Deus. Não vos preocupeis. O irmão Branham vem e diz, meus irmãos, que a preocupação gera o câncer. A pessoa fica preocupada: o que eu vou comer? Você tem que ter fé que Deus vai te abençoar se você for fiel. Deus vai te abençoar no seu trabalho, Deus vai te abençoar na sua casa, no seu lar. Deus não abençoou aquele povo que foi fiel no deserto? Por quê? Porque Deus não deixa o justo desamparado. Agora, se a pessoa transgredir a palavra de Deus, não viver na palavra de Deus, está fazendo as coisas erradas, vivendo errado, mentindo. Muitas vezes a casa não é abençoada por causa do marido, que não anda nos caminhos do Senhor. Talvez a casa não é abençoada por causa da mulher, está com a cara cheia de batom e cortando o cabelo. Como é que Deus vai abençoar aquele lar, meu irmão? Se está transgredindo o mandamento do Senhor. Por isto não prosperará. Então, para mim ser abençoado, eu tenho que cumprir os requisitos.
Nós temos que cumprir os requisitos da palavra de Deus. Os mandamentos. Vivermos a palavra de Deus de todo o nosso coração. E depois que você cumpre os requisitos, então Deus vem, o príncipe da prosperidade, e abençoa aquele lar, e abençoa aquele trabalho, e abençoa aquela casa. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz, meus irmãos, escute isso aqui. A pessoa, eu sou dizimista. Se você é dizimista, mas você não cumpre os demais mandamentos, como é que Deus vai abrir as janelas do céu? Porque um versículo não pode entrar em contradição com o outro. A pessoa acha que porque paga o dízimo, agora Deus vai abrir. Deus vai, mas você tem que cumprir as demais escrituras. A pessoa está em pecado, e ela é dizimista. Deus não pode abençoar o dizimista errado. Deus abençoa o dizimista que vive certo. Por quê? Porque por causa de Provérbios 28:13. A Bíblia diz: o que encobre, esconde. As suas transgressões nunca prosperará. Pessoa que esconde os seus erros, esconde os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. Irmãos, nós não podemos fugir da palavra de Deus. O que encobre, isso quer dizer, encobre, esconde. Vive uma vida fingida. Porque o que encobre é o hipócrita. Vive uma vida fingida. Só de aparência. Mas tem o seu pecado encoberto. Então Deus não pode abençoar aquele lar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca! Esse versículo de Salmos, capítulo 1, versículo 3, vai cumprir na vida dele. Por quê? Porque está encobrindo os seus erros, suas falhas, suas fraquezas. Então nós temos que colocar nossa vida em ordem. Eu quero que meus irmãos sejam abençoados. Eu quero que meus irmãos usufruem da palavra de Deus, dos benefícios da palavra de Deus, desses cachos de uva que veio da terra prometida, meus irmãos. Agora, para isso, nós temos que andar no caminho correto. Senão, a nossa vida, o nosso salário, a pessoa quer um aumento de salário e nunca vem. Por quê? Porque não está andando no caminho de Deus, está encobrindo. Então Deus é barrado com a sua própria palavra de te ajudar, de te abençoar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí quando você então vai e conserta, vai e pede perdão, vai e corrige, e você, então Deus te dá misericórdia, e Deus então te abençoa. Salmos capítulo 37, versículo 25, meus irmãos. A palavra diz assim, Davi falando aqui: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Eu fui moço e eu já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado. Ele nunca viu um justo, um filho de Deus desamparado, sem ter o que comer, sem Deus abençoar aquele lar. Eu também nunca vi um justo desamparado, porque Deus não desampara os seus, que vivem corretamente, que andam corretamente, que têm suas vidas um livro aberto, fazem tudo o que é o correto. Então você vai ver sua vida ser próspera, abençoada. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão, meus irmãos. A semente de Abraão, filhos de Deus,
família brana. Eu nunca vi um justo desamparado, diz Davi, e nem a sua semente mendigar o pão. As pessoas não sabem o que é mendigar o pão. E vivem vidas, irmãos, que elas precisam ser libertadas, elas precisam ser abençoadas. Certo, meus irmãos? Porque o príncipe da prosperidade está aqui. É o Senhor Jesus Cristo. E onde o Senhor Jesus Cristo está, aí há prosperidade. Certo? Na sua vida. Ele supre todas as suas necessidades. Agora, eu nunca vi a semente, nem a sua semente, mendigar o pão. As pessoas vivem mendigando o pão, meus irmãos. O que é mendigar o pão? Vai no Google, vai lá, pesquisa o que é mendigar o pão. O que é mendigar? É viver pedindo. É viver pedindo. Davi falou que nunca viu uma semente de Deus viver pedindo. Você vai lá no Google, meus irmãos, e põe lá, significado, mendigar o pão, pedir, como esmola, valer-se de caridade alheia, dinheiro ou um prato de comida, ficar pedindo dinheiro. Aí você vê esses pregadores nas denominações só pedindo dinheiro, estão mendigando pão, porque eles não são justos, porque um justo, um filho de Deus, ele não precisa ficar mendigando pão, porque Deus nunca vai deixar o filho dele desamparado, nunca vai deixar desamparado. Pastor Osmar mesmo falou, meus irmãos, que quando estava no começo do seu ministério, e quando estava quase terminando a alimentação no lar, Pastor Osmar nunca precisou ficar esmolando o pão do púlpito, ficar pedindo dinheiro para o povo, ficar pedindo dízimo para o povo. E quando estava lá quase acabando a farinha da panela, chegava o irmão na porta, com uma cesta básica. Por quê? Porque um justo, um filho de Deus, não precisa mendigar o pão. Um filho de Deus, ele coloca as suas necessidades diante de Deus. E você vai somente crer e ver Deus operar na sua vida. Isso tem que ter fé. Tem que viver por fé. Você não vai viver pedindo mais, meu irmão. Porque Deus vai operar na sua vida. Porque você é um filho de Deus, é um filho de Abraão. E a Bíblia diz, nem a sua semente viver mendigando pão. Pastores, nas denominações, você liga a televisão, você vê, você vai no YouTube, você vê. Esmolando, pedindo pão. Mendigando os dízimos para o povo. Oferta para o povo. Para poder enriquecer a igreja. Ministério que tem que ficar pedindo, não é ministério de Deus. Certo, meus irmãos? Irmãos do meu ministério, um pastor que vive pedindo, esmolando o pão do púlpito, não é ministério de Deus. Porque o justo não mendiga o pão. Não fica mendigando dízimo para o povo. Um justo, um homem de Deus, um pregador de Deus, um pastor de Deus, um profeta de Deus, ele não fica esmolando, mendigando para o povo. Quem tem 10 mil aí? Quem tem 1000? Irmão, não são de Deus. Porque se Deus não manter este ministério, é porque este ministério então não pode existir. Sem ficar pedindo. Quem mantém o ministério é Deus. Não precisa ficar pedindo dinheiro no púlpito. Sabe por quê, meus irmãos? Está aqui, ó. O terceiro êxodo, parágrafo 199. O irmão Brand diz, agora, é outro parágrafo. Eventos esclarecidos pela profecia. Parágrafo 157. Eventos esclarecidos pela profecia. O irmão Brand diz aqui, 157. Ouçam,
ouçam-me, já lhes disse qualquer coisa no nome do Senhor que deixasse de acontecer? É isto correto? Tudo sempre tem sido correto. Nunca tirei uma oferta em minha vida. Já lhes pedi? Irmão Branham falando para o povo, eu nunca tirei uma oferta em minha vida. Um profeta, é assim que Deus faz. O profeta nunca tirou, nunca ficou mendigando o pão para a igreja. Já lhes pedi? Nenhuma vez. Quem manteve o ministério de William Marion Branham foi Deus. Quando aquele irmão, tesoureiro, na campanha, irmão Branham, nós não vamos conseguir pagar a campanha, irmão Branham. Nós temos que pedir para que o povo ajude. Irmão Branham deu a mão para ele e falou, irmão, aqui nós nos separamos. Porque eu nunca precisei pedir. Deus manteve meu ministério. E no final da campanha, então, sem pedir, aparecia uma oferta lá que cobria a campanha. Nós precisamos ter mais fé. Porque muitas vezes nós passamos apertados, meus irmãos, porque nós não exercitamos a nossa fé na palavra de Deus. Nós temos que crer mais em Deus, usar. Às vezes, meus irmãos, a vida se torna tão difícil, que ao invés de nós procurarmos a Bíblia, nós procuramos um banco. Ao invés de nós procurarmos a Bíblia, nós procuramos um irmão para pedir emprestado. E pega emprestado hoje, depois vai pedir emprestado depois. Deus não quer que você viva pedindo emprestado. Deus quer que você empreste. É o que está na Bíblia, meus irmãos, certo? Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta. E a sua semente é abençoada. Deus quer que nós sejamos uma semente abençoada. Ao invés de nós ficarmos mendigando o pão, nós temos para poder abençoar os outros. Então o irmão Branham nunca precisou pedir. E qualquer pregador, meus irmãos, o pastor Osmar, nunca precisou subir nesse púlpito e pedir uma oferta para nós. Nem aqui em Franca, nem na internet, nunca ele fez isso. Por quê? Porque são homens de Deus. E Deus manteve os seus ministérios. E da mesma forma, se Deus não manter meu ministério, meus irmãos, eu jamais vou pedir um dinheiro, oferta, porque eu seria um falso. Porque quem fica mendigando, um pastor que fica mendigando dízimo, fica mendigando para o povo, ligando para o povo, meu irmão, que dia que o pastor Osmar fez isso? Você não quer que, você já escolheu o seu pastor? Você precisa ter um pastor. E se você quiser, eu estou à sua disposição, viu, meu irmão? E liga para a irmã, viu, minha irmã? Não são de Deus, meu irmão. Porque o homem de Deus não fica mendigando. Isto é mendigar, é pedir, mendigar, pedir. Pedir para ser pastor. Quer que eu seja seu pastor? E liga para o Brasil inteiro, e liga para a África. Pastor Osmar nunca ligou para o irmão, para poder ser pastor deles. Eram os irmãos que ligavam para o pastor Osmar. Este é o nosso exemplo, este é o meu exemplo. Por isso que eu nunca liguei para o irmão. Se o irmão quiser falar comigo, liga para mim. Eu não vou ligar. Porque foi assim que eu vi, foi assim que eu aprendi. Porque é assim que são os homens de Deus. Agora, meus irmãos, nós temos que aprender. O irmão Branham diz aqui, o terceiro êxodo, parágrafo 199. Preste atenção. Agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Onde estão os filhos de Abraão nesta noite?
Cadê a semente abençoada nessa noite? Que não fica mendigando pão, pedindo. Pastor que fica pedindo. O irmão Branco diz aqui, ó. Vocês ministros, que estão com medo, vocês com medo do seu pão e água na rua, se deixarem essa Babilônia. Irmão Branco falando, por quê? Ministros que eram assalariados. E eles tinham medo de pregar a verdade e serem colocados para a rua. E perderem seus salários, seus dízimos, por causa da palavra. O irmão Brana, quando ele foi para o pastor dele, pediu para ele ungir uma pastora. É isso, né, irmão? Ele falou, eu não posso fazer isso. Porque a minha Bíblia diz que não é permitido a mulher pregar, ensinar. Eu vou comer bolacha de sal, beber água do rio, mas isso eu não vou fazer. Então, meus irmãos, esses pastores, eles têm medo, diz o irmão Brana, se deixarem essa Babilônia. Aí o irmão Brana diz assim, onde está a sua fé? Então, meus irmãos, nós temos que usar nossa fé. Muitas vezes, não dá para pagar um plano de saúde, mas dá para você tomar a palavra de Deus e crer. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se as pessoas têm as condições, tudo bem, não é errado isso. Mas muitas vezes, nós endividamos o lar, porque nós não tomamos a palavra de Deus e cremos nela, e colocamos ela em prova, para a nossa vida. Ficamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é ir lá comprar um remédio. A primeira coisa que você faz é orar, certo? Receber a sua cura. O primeiro problema financeiro é ir lá no banco, fazer um empréstimo, que vai dobrar e ficar pior a sua situação. Não! Você coloca isso diante de Deus. Onde está a sua fé? Davi disse, outrora fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tenha medo, permaneça fiel. Amém, meus irmãos? Porque Deus nunca vai deixar faltar, mas às vezes Deus coloca nós em prova, às vezes Deus coloca nós em teste. O irmão Branco diz aqui, Elias é a comida oferecida. O irmão Branco diz aqui, parágrafo 41, vocês sabem, Deus tem uma maneira de responder a oração. Aquela viúva, esta mulherzinha tinha vivido fielmente, ela não tinha casado outra vez, ela tinha ficado solteira para encontrar seu marido na glória. Ela era uma mulher honrada, e durante semanas, a farinha foi diminuindo, e ela orando. Ela não saiu pedindo para vizinho, não. E ela orando. Você não sai mendigando pão, você ora. É aí que está a bênção, meus irmãos. É o caminho de Deus. Você não sai mendigando pão, pedindo. Não! Você vai orar. Dobrar seu joelho, colocar diante de Deus. Ela era uma mulher honrada, e durante semanas a farinha foi diminuindo, e ela orando sem parar, e ainda assim parecia que não havia esperança em lugar algum. Vocês sabem, nós podíamos tirar uma lição disso. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos, tem que cumprir os requisitos. Você tem que estar certo de Deus. Se você não está certo de Deus, meus irmãos, então você não pode receber a bênção. Não a bênção de Deus. E cumprido todos os requisitos que Deus requer para que cumpras, e ainda assim
ele está em silêncio. Ele não diz nada. Embora você tenha cumprido os requisitos, Deus permanece em silêncio. Você está andando correto, fazendo as coisas certas. E você está orando e parece que a comida está acabando. As suas forças estão acabando. Se você sabe que tem cumprido os seus requisitos, e você tem feito tudo o que você sabe fazer, então a fé não vacila. Fica quieta e pensa positivamente, você permanece crendo. A fé não vacila. A fé retém sua eterna segurança em torno da rocha das eras. E não muda. E ela tinha cumprido todos os requisitos. Ela tinha uma vida limpa. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem cumprir os requisitos. As pessoas querem ser curadas, mas não querem cumprir os requisitos. As pessoas querem ser prósperas, mas não querem cumprir os requisitos. As pessoas querem ir no rapto, mas não querem cumprir os requisitos da palavra de Deus. Ela tinha cumprido todos os requisitos. Ela tinha uma vida limpa. Ela tinha uma vida honrosa. E ela tinha cumprido todos os requisitos de Deus. Mas parecia que ele estava em silêncio. Presta atenção agora. Deus faz isto às vezes para testar a você. Para ver que espécie de reação você terá. Não esqueça disso. Amém? Não esqueça disso. Montbrand diz, a obra-prima, parágrafo 96. Recordem, ele era o filho da prosperidade. Tudo que ele fez prosperou. Fosse na prisão, ou onde quer que fosse, aquilo estava certo. E não tem ele prometido para os seus filhos que ele faria com que tudo operasse para o bem? Falando de José. Seja enfermidade, na prisão, morte, tristeza, seja o que fosse, que isto seria para o bem daqueles que o amam. Ele prometeu isto, e isto deve ser assim. Isto tem que estar ali. Isto está falando para nós de uma forma figurativa. Certo? Aí o irmão Brana vem e diz aqui, meus irmãos. O meu Redentor vive, parágrafo 118. Falando de José. Certo? Porque José é o filho da prosperidade. Tudo quanto fizer, prosperarás. Certo? Tudo quanto fizer. José estava no poço, prosperou, saiu do poço. José estava na prisão, prosperou, saiu da prisão. Então o Montbrand diz aqui, ele via sua vida à medida que ela começava a se mover. E logo em seguida, descobriram que ele foi lançado num buraco, enganado pelos irmãos, supondo haver sido morto e lançado dentro de um buraco, e foi levado novamente. José previu isto. Ele viu a si mesmo na prisão. Ele viu a si mesmo no calabouço. Ele viu que Deus estava com ele. Seja o que for que ele fizesse, ainda assim, ele era o príncipe da prosperidade. O mundo prosperou. Em todo lugar que José estava, havia prosperidade. Pois ele era o príncipe da prosperidade. E ele sendo a sombra de Cristo. Onde quer que Cristo esteja, há prosperidade. E quando Cristo retornar à terra, no milênio, meus irmãos, toda a maldição da terra será tirada. Um dia destes, o velho deserto florescerá como rosa, e os lugares ásperos ficarão planos, e ela produzirá em abundância, pois ele
Cristo é o príncipe da prosperidade, seja onde for que ele esteja, aleluia, o príncipe da prosperidade. Porque onde José estava, havia prosperidade, e José era o filho da prosperidade, e ele era um tipo de Cristo, o príncipe da prosperidade. E onde José estava, toda a terra foi abençoada, meus irmãos. Todo mundo foi abençoado. Por isso que quando Cristo vier para reinar o milênio na terra, como filho de Davi, ele será o príncipe da prosperidade, e o deserto florescerá. Assim como José fez toda a terra prosperar, Cristo, o príncipe da prosperidade, fará o milênio prosperar. Porque ele é o príncipe da prosperidade, e aonde Cristo está, tem que haver prosperidade. O irmão Branco diz aqui, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel, é as 70 semanas de Daniel, né? Parágrafo 79, irmão Branco, 69, irmão Branco diz aqui, tudo que José fazia prosperava. E quando Jesus regressar no milênio, essa é a razão pela qual os desertos florescerão como uma rosa. Tudo que ele fizer prosperará. Tudo que ele fizer prosperará. Bem-aventurado varão. Quem é esse varão, meu irmão? É Cristo. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É Cristo. É Cristo. Onde Cristo está, há prosperidade. Por isso, Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o Espírito Santo, é Cristo. Buscai em primeiro lugar Cristo, o Espírito Santo, porque se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você tem o príncipe da prosperidade dentro de você. E onde Cristo está, há prosperidade. Por isso, nós temos que receber o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E tudo que nós necessitarmos, Deus suprirá as nossas necessidades. Tudo que Ele fizer prosperará. Ele é o Filho da prosperidade. Onde quer que você punha José, ele era abençoado. Assim sendo, receba-o, Cristo, em seu coração, e seja abençoado, próspero, porque você tem o príncipe da prosperidade dentro de você. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Senhor, porque queremos viver a Tua palavra, Senhor, e usufruir de todas as bênçãos prometidas do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, através dessas palavras cortadas, ajudar nossos irmãos, Senhor, a entender, Pai, que nós não podemos viver mendigando o pão, mas receber o Espírito Santo, Senhor, Cristo, o príncipe da prosperidade dentro da nossa alma, para que a nossa alma, a nossa vida, tudo que há em nós, aonde nós formos, seja próspero, abençoado por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.